As câmeras de vigilância mostram grande atividade. Eles fizeram reféns. Vamos quebrar tudo, galera. Vai! A cidade é nossa! Agora vocês vê, como sombras na noite, sem ninguém ver a gente. Que foi isso? É um flash de câmera. E da câmera? Ih, olha, ele tá fazendo a voz do Batman. Para com isso, Rafael! Não diga uma palavra sobre isso pra ninguém. Se disser, vamos te encontrar. Vamos te encontrar. Foi mal. Acabou saindo meio assustador, não é? Mas vamos te encontrar. Meus filhos, eu os treinei a vida inteira para que protegessem a cidade lá em cima. Mas eu temo que vocês não estejam prontos para a sua maior ameaça. Estamos aprimorando a sua armadura. O Destruidor. 4 tartarugas, uma tá enfrentando o Samurai Robô. Pode vir! Por que não? Galera, o Leonardo tá encrencado! Tá fazendo o quê, O'Neill? Tudo bem, continua. Não tem pressa, não. Aguenta aí! Eles são alienígenas? Não, que ridículo. São tartarugas. Tem mais alguma coisa que devemos saber? São ninjas. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 99. Eu sou Rafael Arinelli e Cauabanga. Eu sou o Daniel Cury e o Michelangelo é sempre o mais legal. Deve ser porque ele pintou a Capela Sistina. Aqui é o Henrique Risato e eu aceito mais um pedaço de pizza. O Henrique sempre aceita mais um pedaço de pizza. E o Dani voltou, regressou às origens. Hoje num podcast que a gente vai falar sobre tartarugas ninjas. O Dani resolveu voltar às suas origens, relembrando o passado, onde ele contava piadas muito engraçadas, né, Dani? Piada minha engraçada é praticamente um pleonasmo, porque elas sempre são muito engraçadas. Só que não. Muito bem, então hoje estamos aqui, time titular do podcast, vamos falar sobre Tartarugas Ninjas. Você que já conhece o podcast do Cinemação sabe que vamos falar sobre o filme, vamos dar spoilers, vamos discutir aqui o que o filme teve de bom, o que o filme teve de ruim, vamos dar nossas notas. Então você sabe que escutando o podcast você vai saber tudo o que aconteceu no filme e por isso fica por sua conta e risco escutar o podcast Cinemação 99. Sim, o podcast Cinemação 99. Isso significa que o próximo vai ter festa. Então, antes da gente começar esse papo muito legal sobre as Tartarugas Ninja, vamos pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Não. No último podcast que a gente fez, o 98, a gente teve aqui o prazer, a honra, a felicidade de conversar com o Mauro Ramos, dublador do Shrek, do Coisa, do Munha, de tantos outros, né? O Pumba, tão fantástico Pumba.
E aí ele veio, deu seu ar da sua graça aqui, conversou com a gente, falou tudo sobre dublagem, explicou todo o processo e por isso a gente teve vários comentários legais aí para ler sobre a participação do Mauro e sobre o último podcast. Mas antes disso a gente precisa lembrar as pessoas como que elas fazem para escrever para o Cinemação, se assim elas resolverem deixar sua opinião também sobre o podcast 99, hein, Henrique? Qual que é o meio de contato do Cinemação? O meio do e-mail que o Rafael falou é o contato@cinemação.com. O Facebook é o facebook.com/cinemação. Se você preferir mandar pelo Twitter, temos o Twitter, que é o @cinemação, o @danielcuri, @arinelli e @henrique risato. O Instagram é o @cinemação. Tudo isso sem tio, sem ser cedilha e, lógico, tem o próprio site cinemação.com. Exatamente, então se você tá aí e quer ver todas as redes sociais do Cinemação, entra lá no cinemação.com e você vai poder acompanhar tudo que a gente coloca em várias redes sociais, como o Google+, o Pinterest, o Twitter, enfim, o YouTube e tantos outros. Fica atento então nas redes sociais. Além disso, a gente tem também um recadinho para dar de mais uma vez a parceria que o Cinemação está fazendo com a Descola.org, não é isso, Dani? É isso mesmo. Se você ainda não ouviu nos podcasts anteriores, você vai ouvir agora. O Cinemação fechou uma parceria com a Descola.org, que é uma escola de cursos online e de inovação. O conteúdo que o Descola.org disponibiliza para quem tiver vontade e quiser fazer os cursos lá, eles giram em torno de 3 grandes assuntos, que são criatividade, negócios e tecnologia. Então, assim eles vão desconstruindo o ensino online, eles buscam sempre inovar da melhor forma possível na hora de ensinar as pessoas, sempre com cursos bem bacanas que você faz da sua casa mesmo, né? Eles também promovem novos formatos de aprendizagem digital com professores apaixonados pelo tema e sempre incentivando a troca de experiências entre os alunos, o que é bem legal. E essa parceria, como ela funciona? Você que ouve o podcast do Cinemação, você tem direito a 20% de desconto. E para ter acesso a esse desconto, você precisa acessar o site da Descola, que é o www.descola.org, e digitar no campo de desconto a palavra Cinemação, que é cinema, C-A-O, sem tio, sem cedilha. Ou então você clica no banner que está aqui no post desse podcast para ser direcionado direto para o site do Descola, e lá você vai poder, enfim, preencher e fazer o curso que for melhor para você, que for mais bacana para você, com esses 20% de desconto. Além disso, o Cinemação também tá aí de portas abertas para quem quiser fazer doação. Então, se você quer ajudar o Cinemação a crescer, vai lá no rodapé do site, você tem lá um campo chamado doação, você escolhe quanto que você quer doar e através do site PayPal você faz uma doação para o Cinemação. É muito simples, é muito fácil, não vai ser nada dolor, então você pode ficar muito tranquilo para fazer isso. E a gente faz todo esse trabalho aqui de graça, né? A gente não recebe nada por isso. Então, a ajuda é sempre bem-vinda, principalmente para trazer um conteúdo ainda melhor para você. Para quem estudou já jornalismo e as novas formas de comunicação do mundo, sabe que cada vez mais vai ser difícil existir essa coisa de você pagar por um conteúdo. Você vai ter o seu conteúdo gratuito, só que as pessoas que fazem o conteúdo, elas precisam ganhar a vida de alguma forma. Então, uma das formas que vão existir no futuro para as pessoas, enfim, sobreviverem, vai ser a partir de doações. Você gosta do nosso conteúdo, você vai lá e ajuda a gente. Então vai ser sempre bem-vindo. Claro que a gente em breve pode ter outras maneiras de conseguir angariar fundos, como a gente diz, porque existe, claro, sempre vai existir a publicidade, sempre vai existir outras formas. Mas essa é uma das maneiras e que é o futuro do mundo. Então, ao fazer isso, você também vai contribuir para que o mundo caminhe para um futuro melhor, né? Como a música do
Lulu Santos falando eu vejo a vida melhor no futuro, né? Você nem vai ver por cima de um muro, então tá tudo bem. What the hell is going on here? E se você entrar também em escutar podcasts estrangeiros, isso é uma prática muito comum também por parte de podcasts estrangeiros. É sempre falar sobre essa parte de doação e tal. Então, pra gente não custa pedir, pra você não custa, na verdade. Na verdade custa, sim, você fazer a doação. Mas assim, são valores pequenos e pra gente vai ser uma grande felicidade contar com isso. Eu vou começar aqui a leitura dos comentários porque o meu é o único comentário, né, que não tem nada a ver com o último podcast, e quem deixou o comentário foi o Marcelo Castro Moraes, e ele falou no post possível diretor para o novo filme do vampiro Lestat. E aí ele deixou o seguinte comentário, ele falou: não boto a mão no fogo para este projeto, ao meu ver vão querer transformar Lestat num vampiro crepúsculo da vida. É bem difícil a gente fazer um diagnóstico sabendo que eles ainda estão escolhendo quem vai ser o diretor. E segundo o post, que quem escreveu foi a Juliana Raia, o possível diretor é o cara que fez A Culpa é das Estrelas. Ele, que é um cara que tipo já tem um histórico assim de filmes um pouco mais densos, até filosóficos e tal, pode ser que traga um tipo de experiência nova justamente para essa história, né? Porque a intenção do filme é contar a história do Lestat. E se você que está escutando não sabe quem é esse vampiro, ele foi interpretado pelo Tom Cruise no filme Entrevista com o Vampiro. Um dos melhores papéis que o Tom Cruise já fez na vida, é um vampiro muito interessante, que deve ter uma história muito legal também por trás de toda essa personalidade dele. Então, assim, pode ser um filme muito interessante. Eu acho difícil a gente falar se coloca a mão no fogo, se não coloca a mão no fogo por um projeto que às vezes a gente ainda nem tem noção direito de roteiro, ainda estão escolhendo quem vai ser o diretor e tal. Então eu acho muito difícil a gente ficar viajando dentro dessas possibilidades, né? Sem antes ter mais informações concretas sobre o filme. O Lestat, o personagem, ele surgiu nas obras da Anne Rice, é uma escritora de contos e livros de terror sobrenatural com essa temática mais gótica e de vampiros. O Entrevista com o Vampiro, como o Rafael falou, tinha o Brad Pitt, o Tom Cruise, que concorreram a vários prêmios. Mesmo a Kirsten Dunst, que era criancinha, ela foi indicada ao Golden Globe, e o filme ele foi dirigido pelo Neil Jordan. E tem um outro filme que o Lestat aparece, que é o filme A Rainha dos Condenados, é um filme de 2002, dirigido pelo Michael Heimer. Então eu acredito assim, que pelo personagem, ele não vai ter muita frescurite. Talvez o diretor queira deixar uma coisa mais teen, né, de adolescente e tal, pode avacalhar, mas se ele for seguir a Anne Rice, as obras dela, eu fico tranquilo, assim. Eu assistiria pra ver o que vai dar. Como o Rafa falou, agora a gente vai começar aí 2 comentários sobre o último podcast Profissão Dublador. O meu comentário foi escrito pela Amanda, que sempre tá mandando comentário aqui pra gente, sempre a gente lê. E fico feliz, eu até peço pra Amanda então fazer doações para nós, conforme o Rafa pediu. E ela disse o seguinte: caramba, vocês me deixaram quase louca hoje. Eu só dei dinheiro pra gente te deixar louca. Estava ouvindo o cast número 98 no trabalho, e cada vez que o Mauro falava, minha mente rodopiava tentando lembrar onde eu tinha ouvido aquela voz. E finalmente, aos 29 minutos e 30 segundos, vocês disseram os personagens dele: Shrek, a Pumba, a voz do Alfred lá, que é o personagem do Hit, o conselheiro amoroso. E eu devo admitir que eu já imitei milhões de vezes o Mauro fazendo Munra. Ótimo cast. Ela pôs ainda um sorrisinho assim de anime, aquele XD, né? Bom, o que a Amanda falou é o que muita gente acabou falando, que é o que o Mauro também falou. Você às vezes fica ouvindo a voz da pessoa, você não sabe quem é. Aí você fica procurando na mente, puta, de quem que é essa voz? De quem que é essa voz? A hora que você descobre, parece que você imagina, você não imagina o ser humano, você imagina o personagem, né? Ou o ator que ele fez a dublagem. Então, com certeza foi um
podcast divisor de águas pra gente. Mas tem uma outra coisa também, que é tipo, o Mauro ele faz parte de uma gama de dubladores, né, se a gente pode dizer assim, que são dubladores que tipo trabalham com isso, vivem disso há muito tempo. O Mauro tem 25 anos de carreira, e aí hoje em dia eles começam a ter um pouco mais de reconhecimento, que não era uma coisa muito comum, né, há alguns anos atrás e tal. Então, junto com o Guilherme Briggs, tantos outros dubladores, né, que tem essa voz marcante, assim, eles começam a ganhar bastante notoriedade, né, pelo trabalho deles. Então, isso que foi legal. E isso que a Amanda falou, eu acho que se eu tivesse ouvindo o podcast, eu ia ficar meio também com tipo, puta merda, quem que é esse cara mesmo e tal. E aí, graças a Deus, a gente lembrou de falar os personagens que ele tinha feito. Mas foi fantástico, foi um dos podcasts assim que a gente fez com maior alegria, acho que muito pela realização, né, aquela busca pela infância e tal. E uma coisa que eu acho que é importante de lembrar, por mais que tenha sido um bate-papo com o Mauro Ramos, foi sobre o tema profissão dublador, e não sobre ele especificamente. Então a gente não foi, por exemplo, pedir pra ele imitar, não, porque ele não imita ninguém. A gente não foi pedir pra ele fazer as vozes de todos os personagens que ele ficou conhecido, etc, etc, porque não era o caso, né? Ele brincou lá com o Pumba, mas o caso era falar sobre a carreira, a situação da dublagem, como funciona, pra gente entender um pouco mais. Então, por isso mesmo a gente não ficou martelando personagens o tempo todo. E com certeza quem ouviu o podcast e é da área das artes nunca mais vai falar que tem um DRT. Não. Eu também não tenho mais MTB, perdi o meu. E eu tenho um comentário aqui do Jesse Filho, ele falou uma coisa bem legal também sobre o Mauro Ramos. Ele comentou assim lá no Facebook: Mauro Ramos é um artista de opiniões firmes, lúcido, incrível profissional que nos dá tantas memórias afetivas agradáveis através de seus trabalhos. Excelente podcast, parabéns. Eu concordo plenamente com o Jesse, eu acho que o Mauro, realmente eu concordo que o Mauro é um artista de opiniões muito firmes e ele é muito lúcido, ele entende muito bem a situação, a gente conseguiu compreender muito bem como estão os dubladores hoje, como é a carreira hoje e tudo mais. E eu também concordo com o Jesse que o podcast ficou excelente, porque, né, a gente, modéstia aqui não existe muito. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Mas, brincadeira, tem um pouco, mas a gente sabe que a gente fez um podcast excelente. Então, eu agradeço muito o Jesse, porque foi bem legal esse comentário. É muita nerdice, sempre que eu leio o nome desse nosso comentarista, eu fico pensando assim: prepare-se para a encrenca em dobro. Eu tava pensando no Jesse Pinkman. Eu já falei Jesse Pinkman filho, tipo filho do Jesse Pinkman e tal. Mas tem muito. É que Jesse, é que daí é a Jessie, né? Esse foi o Jesse. Mas, eu também tava na cabeça. Bitch! Weapons, and we knew the world would never accept us, but one day it would need us. Let's rock and roll, boys. Let's go! Anyone else see that? You know what I think it is? That's an avalanche. Batter up! Drive. You're talking turtle. As Tartarugas Ninja, filme que chegou agora no dia 14 de agosto, já tá aí no cinema, vai fazer uma semana, né, que tá aí rolando, já levou bastante gente ao cinema para ver o filme e teve muitas opiniões controversas aí. Teve gente que gostou, teve gente que achou o filme divertido, teve gente que achou que é um filme meio meia boca e tal, enfim. Temos várias opiniões e é isso que a gente vai debater aqui. Mas antes, a gente precisa entender quem que são as pessoas que trouxeram
esse filme para as telas. Dani, além do diretor, né, do Jonathan Liebesman, a gente teve alguns artistas aí que foram escalados para dar um pouco mais, né, de peso pro filme, assim, em termos até de atuação, quem é que vamos trazer para atrair mais olhares pro filme. E quem é que foram essas pessoas? Com certeza a Megan Fox, que todo mundo conhece, a Megan Fox. Além dela, o filme também tem o Will Arnett e o Alan Ritchson, que são atores um pouquinho mais conhecidos. E também o grande nome do filme é do produtor Michael Explosão Bay, o cara que fez os Transformers. O cara que fez o mundo voltar a comprar Transformers, agora está fazendo o mundo voltar a comprar Tartarugas Ninja. Vou começar a discordar do Dani. Pra mim, o grande nome do filme é um que você não falou. Whoopi Goldberg. É a mais famosa. Ela é mais famosa que o Michael Bay, cara. Mas ela quase não aparece. Ela aparece muito pouco e ela não foi usada nas estratégias de marketing do filme. Não, mas até aí acho que ela é a mais conhecida, mesmo que tenha uma participação breve. Cara, eu não sei se ela é a mais conhecida, porque a Megan Fox, na verdade, né, ganhou um certo ar de celebridade, principalmente com o primeiro Transformers. E a Whoopi Goldberg, é interessante até você lembrar dela, porque ela no filme, ela na verdade refaz um papel que era de um homem, né? Então ela, tipo, veio pra trazer um pouco mais de... Assim, a gente pode dizer até que, tipo, encaixaram ela ali no filme. E ela fazia muito tempo que não aparecia em grandes filmes, assim, tipo, filmes, vamos dizer, blockbuster, assim, é muito difícil você ver ela ali. Então, é interessante que trouxeram ela para fazer o papel da Bernadette Thompson, né? E é importante também saber e compreender que, embora a gente lembre dela, porque ela esteve bastante presente nos filmes os filmes mais famosos entre os anos 80 e começo da década de 90, hoje a molecada que vai pro cinema ver as Tartarugas Ninja não faz ideia de quem é a Whoopi Goldberg, não quer saber da Whoopi Goldberg, nunca viu a Whoopi Goldberg na vida. Muita gente tá nessa faixa, né? Exatamente. E eu acho legal a gente também trazer aqui outras duas pessoas que eu acho que foram importantes também pro filme, que é o Danny Woodburn, que é um anão, né? O cara, tipo, já fez alguns filmes, algumas comédias e tal. Já apareceu, inclusive, no Seinfeld, enfim. E ele faz, fisicamente, o Mestre Splinter. Isso é interessante, né? De você ver que um cara que precisou... Lógico que fez todo o trabalho de CGI e tal... Mas ele, tipo, pelo tamanho, tudo, precisavam de uma pessoa mais ou menos desse porte para fazer o Mestre Splinter. E quem faz a voz do Mestre Splinter é o Tony Shalhoub, que é o cara que fez lá aquele seriado chamado Monk, né? Que acaba, tipo, fez alguns longas, não muito assim, tipo, relevantes e tal pro mundo do cinema, mas é um cara que, tipo, teve alguma importância principalmente pros seriados e tal, e além disso ele é produtor e tal. Então, assim, o Mestre Splinter a gente pode ver que ele tava dividido aí, né, entre duas pessoas, fisicamente e vocalmente, se é que a gente pode falar assim. É interessante eles terem pego a voz do Tony Shalhoub, porque é um cara assim, ele faz os personagens meio irritadiços, tipo Woody Allen. Eu não sei como que ficou, eu assisti o filme dublado, teve essa diferença aí entre o pessoal que pode ter assistido legendado e dublado. Eu não sei se ficou legal a voz do Splinter. E sobre o Danny Woodburn, que é o que fez fisicamente o Splinter que o Rafa falou, ele é o ator que ele faz o grande figura, que é um anão que é do Watchmen. Que ele vai lá, fica brigando com o Rorschach, no final o Rorschach mata ele. E vale lembrar que o Leonardo, uma das tartarugas, né, o Leonardo, ele teve a captura de movimentos de um ator, e quem fez a voz dele foi o Johnny Knoxville. Inclusive muitos americanos criticaram isso, porque o Johnny Knoxville, por mais que a gente não conheça tanto assim no Brasil, e muita gente viu o filme dublado no cinema, então nem sabe, nem vai perceber isso, mas nos Estados Unidos o Johnny Knoxville é muito famoso e a voz dele é muito marcante, né, com o Jackass e tudo mais. Então teve gente que falou que ouvia a voz e pensava no Johnny Knoxville
e não no Leonardo, então não batia. É um cara que é meio famoso por ser porra louca, dublando um personagem que seria o líder, né? O cara mais centrado deve ter ficado esquisito, né? Pode ser, exatamente. Talvez, não sei, talvez devesse ter levado a voz dele pra algum outro personagem do tipo, ou de repente pro Michelangelo, apesar de que eu acho que ficou muito boa a voz do Michelangelo do jeito que ficou, então, enfim, deve ter tido algum problema de conexão aí. Então, cara, em termos de voz, eu acho difícil, assim, a gente mesmo, como o Dani falou, a gente não tem essa conexão com o Johnny Knoxville, mas a gente consegue, tipo, no filme, eu nem sabia que era ele que dublava. E a voz estava ok, né? Você não consegue fazer a distinção ao ponto de falar: opa, o cara que está fazendo a dublagem é um cara que é um malucão e que gosta de, sei lá, bater com o saco na quina da porta e sei lá o que, entendeu? Então é difícil isso. Agora sim, vamos começar pelo começo, né, do filme. Então a gente já começa o filme meio que tentando colocar ali onde que a April está. É óbvio que até antes disso a gente tem uma animação muito legal falando sobre o clã do pé, como que eles começaram a aparecer, falando um pouco sobre as tartarugas mesmo ali e tal. E ali tem uma pequena animação que eu achei muito, muito legal, porque não é uma coisa que a gente vê com frequência dentro do cinema. Então, essa animação ela vem para tentar te ambientar, mostrar o que você tá para ver, e em seguida já começa a mostrar a April O'Neil na sua inicial carreira de jornalismo. Tipo, nessa animação aí, ele corta um filme inteiro que poderia ser um filme de origem deles, pequenininhos e tudo mais, né? Realmente, tipo, eles poderiam usar, né, essa animação como um filme de origem. E aí já começa um pequeno detalhe, né? Que o filme, ele te entrega logo de cara o que poderia ser a surpresa, né? Então você já sabe que você vai ver um filme de tartaruga, você já sabe que elas ficaram no esgoto, você já sabe contra quem elas vão lutar, você já sabe várias coisas que essa animação te coloca. Agora, em termos de comparando, né, assim, essa primeira parte mostrando ali e tal, se a gente lembrar lá da revista, né, da HQ e tal, a gente tem as tartarugas muito mais sombrias, muito mais violentas do que no que elas foram remontadas ao longo do tempo, né? Se é que a gente pode dizer assim. Até porque esse filme, ele tem essa coisa da tartaruga adolescente ninja, e o apelo acaba ficando muito próximo de um desenho animado e tal, então você não tem muito essa coisa sombria, o que poderia ser um gap legal justamente para uma nova ambientação das personagens. Então, acho que isso daí foi meio que uma referência à origem dos personagens, né? Porque as Tartarugas Ninja, elas surgiram em 84, nos quadrinhos. E o que tinha? E na década de 80, os quadrinhos, eles eram bem violentos. E tinha uma moda de Kung Fu, Karatê, exatamente, Daniel sussurrou aqui um Karatê. Então, todos os quadrinhos eram voltados a esse ambiente. O Kevin Eastman e o Peter Laird, eles eram dois quadrinistas e um dia eles estavam conversando num bar e um deles pegou um rascunho e desenhou lá uma tartaruga com um nunchaku, que é a arma que o Michelangelo usa. Mas como assim? Como uma paródia, né, das HQs de Kung Fu. E a HQ mais influente pros dois na época era a do Demolidor, que é um personagem da Marvel Comics que vai até ganhar um seriado na Netflix no ano que vem. E aí eles pegaram $1.200 emprestado do tio de um deles, fundaram a Mirage Comics e começaram a fazer os quadrinhos. Pra você ter uma ideia, o próprio nome das Tartarugas Ninja é Teenage Mutant Ninja Turtles. E tudo isso é uma paródia. Teenage porque é adolescente, né? Era pro público adolescente. Mutant é porque tudo, o foco também, além do Demolidor, era X-Men. Que tinha vindo o X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que foi um ápice dos quadrinhos. Ninja, por causa do Kung Fu, por causa do Demolidor. E Turtles foi tipo a ideia original deles, que era, imagine um bicho lerdo como é uma tartaruga, super ágil. Então foi tudo
uma grande zoeira, assim, né? Por isso que originou os personagens. A origem nos quadrinhos é que tem um acidente com um caminhão, aí cai um tonel com um líquido radioativo, esse líquido ele escorre pro esgoto e cai lá nas tartaruguinhas, no rato, que vai ser o Splinter, tudo mais. Tem muitas teorias de que esse tonel que transformou as tartarugas nas Tartarugas Ninjas é o mesmo que voou nos olhos do Matt Murdock e ele ficou cego e acabou depois, muitos anos depois, virando o personagem Demolidor. E é legal assim que no quadrinho daí foi dando muita origem para vários conceitos, né? E depois foi evoluindo, que é basicamente a referência que a gente tem no filme. Mas você concorda que esse filme, na verdade, ele é muito mais um remake do desenho clássico, né? Porque eu acho que o que eu entendi é que teve uma bela de uma diferença entre aqueles quadrinhos originais, que eram um pouquinho mais densos, eles eram bem sátira mesmo, né? Eles faziam uma sátira dos quadrinhos de heróis, faziam uma sátira dos X-Men, faziam uma sátira desses heróis desse tipo. E quando fizeram o desenho clássico, aquele desenho que todo mundo se lembra lá da década de 90, o desenho clássico já tinha esse tom mais de brincadeira, um pouco bem mais infantilizado, porque o objetivo, obviamente, era vender boneco da tartaruga e ganhar muito dinheiro com isso. Então, você concorda com isso? Concordo, não, sem dúvida. O quadrinho, como eu falei, ele surgiu em 84. Aí em 87 é que surgiu esse desenho. Para você ter uma ideia, ele durou 9 temporadas. Então ele foi de 1987 até 1996. Pra época é muita coisa assim para um desenho animado. E aí que eles colocaram o conceito da pizza, que eles gostam de pizza. Nos quadrinhos todos usavam uma bandana vermelha. E o quadrinho no começo ele era preto e branco. Aí no desenho animado cada um tinha uma cor, então você diferenciava eles pelas armas. Aí no cinto colocaram também a primeira letra do nome e a bandana diferente. E daí o quadrinho começou a usar esse conceito também. Aliás, só pra entrar piadinha, eu ouvi um termo sensacional para Tartarugas Ninja que eu vou repetir mais vezes, que eles chamaram de Shrek de bandana, tipo... What the f***? Achei bem legal. E ainda tem assim, além dessa, quando o desenho começou tudo, você tem o filme clássico, né, de 1990, que se chamava Teenage Mutant Ninja, né, Turtles. Aí depois a gente teve o segundo filme em 91, quer dizer, tem aí um ano, né, de separação entre um e outro, que já era As Tartarugas Ninjas e o Segredo do Uzi. E por último, o Tartarugas Ninjas 3, né, que era quando eles iam lá pro Japão, uma época, sei lá, feudal na China, enfim. E o filme saiu em 93. Então a gente pode ver que o filme das tartarugas, elas estavam no ápice, e aí elas começaram a seguir ter uma sequência de vários filmes e tal. Agora, incrível como depois desse tempo elas deram uma decaída, daí passou a época dos filmes, também teve jogos de videogame e tal, enfim. Tinham alguma coisa em termos de curta, em termos de desenho e tal, mas nada muito relevante. Aí em 2007, quer dizer, quase mais, né, de 15 anos depois que saiu o último filme das tartarugas, eles lançam um filme em animação que chamava As Tartarugas Ninja O Retorno, falando um pouco delas e tal, mas totalmente animado. E esse filme, ele teve um pouco lá de relevância para quem gostava e tal, mas por ser uma animação, eu acho que talvez não tenha encantado tanto. E aí depois, 7 anos depois, a gente chega aí com a Teenage Mutant Ninja Turtles, que foi justamente esse filme, né, que veio pela mão aí do produtor Michael Bay, né. Então a gente teve assim alguns gaps em termos de timeline mesmo, né, das tartarugas. E você consegue ver o quanto que elas tiveram um ápice nos anos 90, depois elas tiveram um declínio e depois elas tentam agora ressurgir pelas mãos do Michael Bay. Na verdade esse filme de 2007 com certeza tinha relação com o desenho novo que surgiu. Eu não sei agora exatamente como que é a questão de produção, mas tem a Nickelodeon e a dona das Tartarugas Ninja em termos de direito, que é a Platinum Dunes, né, que é, enfim, a produtora que vai ganhar muita grana com isso. Fall in quietly.
sent us back to the Hashi. I ain't going back to the Hashi. Every time we're in the Hashi, it's because of you. Well, bro, you won't have to worry about me dragging you down anymore. What's that supposed to mean? I'm going out on my own. First chance I get. How are we gonna finish our hip-hop Christmas album, bro? You're the hype man. You shut up. Shut up. Johnny. Open my eye. He's not going anywhere. We all stick together. Sorry, I spit in your eye, bro. Gonna clean up your looks with all the lies in E aí the o filme books to começa, make então, us né, com a April O'Neil. Vamos colocar a April O'Neil buscando o que vai fazer da vida, o que ela quer, quem é ela, como que ela vai se enquadrar nessa história e tal. E cara, eu já vou te dizer uma coisa. Os 20 primeiros minutos de filme, sem aparecer as tartarugas, eu consegui observar o quanto a Megan Fox é horrível. Ela é uma atriz péssima, assim. Ela não tem expressão. Ela fica sempre com a mesma cara. Parece que ela tá tirando uma foto pra uma revista, pra uma qualquer coisa. E ela tem sempre a mesma cara. E ela mesmo quando o filme começa e ela quer insistir, né, com alguém pra ir atrás de uma matéria e não sei o que, você percebe o quanto ela é bobinha, o quanto ela é superficial. Ela é uma atriz muito fraca, assim. Então, assim, 30 minutos de filme você tem já carimbado na sua testa, ó, a Megan Fox está aqui pra vender esse filme, porque ela não vai ser ninguém aqui, porque colocar ela ou colocar qualquer outra atriz ali, em termos de interpretação, ia ser a mesma coisa. E o filme explora, e até de uma forma vexatória, assim, essa beleza dela. Porque a April O'Neil, ela nunca foi conhecida por essa coisa de ser uma repórter bonita, por ser uma repórter sexy. Ela sempre foi conhecida por ser uma repórter curiosa, por ser uma repórter que queria descobrir e tal. E aí quiseram incrementar isso na April O'Neil e foi muito forçado. A Megan Fox, ela tem sempre aquela cara com a boquinha meio aberta, assim, né? Até eu pensei, não vai entrar um bicho dentro da boca dela. E realmente, a April O'Neil, eu acho que ela é meio como Lois Lane, sabe? Elas não precisam ser lindas, deslumbrantes, que todos os personagens são apaixonados por ela. Como tem muito seriado, muito filme que quer mais que quem vai ficar com Mary, né? Pra brincar com isso. Todo mundo é apaixonado. Não. Ela é interessante porque ela é uma intrépida repórter, que falam, né? Mas no caso, não. Ela é uma repórter mediana. Você não vê nada dela fazer uma boa reportagem. O único laço que eles tentam é quando mostra ela criança brincando de fazer uma reportagem. E eu acho que a menininha lá que interpreta, ela atua melhor que a Megan Fox. Eu discordo, cara. Eu acho o seguinte, ela não é nenhuma maravilha, ela não merece o Oscar, né? Ela não é... Enfim, ela não é uma atriz espetacular. Mas também não acho que ela seja horrível, péssima. Não, ela é uma atriz, tipo, uma pessoa que tá lá. Tá bom, tanto faz, entendeu? Podia ser outra mulher? Podia. Mas foi a Megan Fox. Ela é bonita, é gostosa pra caralho, ela é bonita, né? I'm too sexy for my love. Mas assim, o que eu acho é o seguinte, foi de certa forma até interessante, porque querendo ou não é uma coisa que acontece muito na televisão, que é uma repórter, né, uma mulher que geralmente é escolhida por ser muito bonita. Geralmente eles escolhem mulheres muito bonitas pra ir fazer reportagem, porque, enfim, tem gente que prefere ver a mulher do que a notícia. E só que ela quer se provar um pouco mais do que essa repórter que vai mostrar coisas muito leves. Então, assim, eu acho que foi razoável essa escolha. Não acho que é nada que acabe com o filme ou que seja péssimo. Acho que é uma coisa normal, natural. Foge um pouco lá do original, foge um pouco do desenho em que ela não era uma mulher bonita, simplesmente uma repórter tá interessada em uma boa história. Aqui eles colocaram um pouquinho do tipo, beleza, ela é muito bonita e ela precisa se provar sendo muito bonita. Isso acontece muito no mercado, né? Eu já fiquei feliz de o Jonathan Liebesman não tratar ela que nem o Michael Bay trataria. Que nem o Michael Bay tratou ela, na verdade, no Transformers, como tipo um simples objeto sexual que não serve pra mais nada. Ela tem a sua função, e eu também achei interessante uma coisa que
que acho que é importante de pontuar e que muita gente criticou, que é o seguinte, nos quadrinhos, no desenho, as Tartarugas Ninjas são o ponto principal. E a April O'Neil é simplesmente uma repórter que tá lá e que é meio que um elo deles com o mundo lá fora, o mundo fora do lado do esgoto. O que acontece? Eles focaram um pouco nela e eu achei até interessante, por quê? Porque o filme funcionou nos primeiros minutos como essa espécie de sátira, ele respeitou um pouco dessas origens ao ser uma espécie de sátira dos filmes de herói. Então ele mostra lá o personagem comum e os heróis, né, a princípio não aparecem, eles fazem um certo mistério quanto às Tartarugas Ninja, justamente para criar essa coisa que se cria, tem muito no Batman, né? E aí depois até eles falam com voz grossa e falam, meu, você tá imitando o Batman, para com isso. Uma coisa engraçadinha, que funciona como uma espécie de brincadeira mesmo, com os filmes de super-herói, com o fato do Batman falar com voz grossa e fingir que é malvadão e tudo mais. Então, sei lá, eu acho que funcionou nesse primeiro momento. Não tô dizendo que é uma decisão do diretor que descobriu a América. Não, mas eu achei interessante. Cara, eu concordo com bastante coisa que você falou, principalmente no começo do filme, toda essa parte de sátira e tal. Mas assim, não dá, eu não consigo engolir a Megan Fox. Ela, pra mim, se tirar ela e colocar um arbusto, ia ter a mesma reação platônica que ela teve, sabe? As faces dela, o jeito dela, tipo, querer ser curiosa, você percebe que é forçado, é uma coisa que não passa aquela... Você não compra personagem, sabe? Você não fica... Nossa, ela realmente é uma repórter que está curiosa por uma matéria e tal. Não, cara, é porque ela é ruim, é por isso. Se tivesse uma atriz um pouquinho melhor, eu acho que já encaixaria um pouco melhor no filme, assim. Na hora até eu tava assistindo, e aí nas primeiras cenas, quando ela vai e encontra as tartarugas e tira a foto e tudo, e eles percebem que ela tá ali, ela desmaia, enfim, tudo aquilo que acontece no começo, a hora que eu tava assistindo ali, eu pensei, puta, se tivessem pego... a menina que fez A Culpa é das Estrelas pra fazer a April O'Neil, eu acho que encaixaria muito melhor, porque aquela menina ela é mais frágil, ela tem uma naturalidade na hora de interpretar ali e tal, e a Megan Fox não, cara. A Megan Fox, você vê ela e tal. Sério, você falou assim, Dani, ela é uma atriz. Não, cara, ela é uma modelo que tenta ser atriz. Então, tipo, ela não chega a ser atriz. Por exemplo, eu acho que pelo que o Rafa tá falando e o que eu tô pensando também, assim, a Megan Fox podia ser a chefe da April. Tipo, ela aparece 2 minutos, é uma chefe lá, entendeu? Realmente, eu pensei na Shailene Woodley, que é a atriz da Culpa é das Estrelas. Por quê? Porque, como eu falei, a April, ela não precisa ser bonita, mas ela tem que ser inteligente, ela tem que ser esperta, ela tem que ser carismática e ela tem que ser engraçada. Tipo, querendo ou não, ela é a única humana no meio de 4 tartarugas ninjas mutantes adolescentes e um rato. Um rato bem nojento, diga-se de passagem, né? Nossa, um rato bem nojento, aquelas orelhinhas do Splinter lá, muito bizarro. Então eu acho que realmente, cara, a Megan Fox, mas eu acho que foi até ela tentar uma volta de amizade com o Michael Bay, porque eles tiveram uma briga muito feia na época, um pouco antes do Transformers, O Lado Oculto da Lua, tanto é que ela caiu fora e eles mal comentam dela. Simplesmente, assim, tem uma frase rápida que fala, não, ela caiu fora, ela não era pra mim. O personagem lá do Shia LaBeouf fala e, tipo, ponto final. Então eu acho que, assim, ele quis meio que trazê-la de volta, mas eu acho que a Megan Fox é só mais um entre muitos problemas no filme. Na verdade, eu acho que o Rafa é viado, mas tudo bem. Isso é uma bichona! Na verdade... Não, isso eu concordo também. Eu não quero parecer, tipo, nossa, a Megan Fox, ela é o máximo, a melhor atriz. Não, eu simplesmente acho que não faz a mínima... Tanto faz, entendeu? Tipo, Megan Fox, foda-se, podia ser, não sei, podia ser a Shailene Woodley, apesar dela não ter horário na agenda dela, porque ela depois de fez 300 mil detergente. Meu, tanto faz, bota uma mina bonita, porque precisa ser uma mina bonita e pronto. E, bota a Megan Fox porque, sei lá, porque ela vende ingresso.
então tá bom. Eu acho que isso não é um problema grave. Pra mim, não que ela não faz uma atuação genial, mas não é um problema grave. Ela tá lá, ela cumpre com o papel dela minimamente bem. Então, cara, primeiro que eu não sou viado. Segundo que, a gente pode ficar discutindo se a personagem da April é bonita ou não, mas eu acho que o interessante para uma história narrativa é você saber se aquela personagem ela te traz profundidade para a história ou não. E aí a gente teve, há pouquíssimo tempo atrás, um exemplo genial de como você aproveitar uma atriz bonita, uma atriz tipo que se envolve ali, que foi no Guardiões da Galáxia. Você tem toda a parte, o amparo da comédia por trás, e você tem, você não precisa desse apelo. Ok, a gente conhece, né, o Michael Bay, a gente sabe que ele, tem um feitiço pela Megan Fox, que ele gosta de colocar ela em vários filmes e tal. Enfim, beleza, ela entrou lá, cumpriu o papel dela de April O'Neil. Vamos dar um ok pra isso e vamos aceitar, afinal de contas não tem o que fazer. Agora sim, ok, a gente vai caminhando com a April, vai tentando entender ali o que ela quer. Você percebe que ela ainda é uma repórter que tá querendo crescer dentro da carreira e tal. E aí você conhece também o cara que é o ajudante dela ali, que é o Vernon, né? Que é o cara que, dirige uma Kombi da emissora e é o câmera dela, e o cara gosta dela também. Conhecendo o ambiente da April, chega um momento que você precisa conhecer um pouco o ambiente das tartarugas também, né? E aí eles começam a apresentar, antes inclusive de você observar quem é que são as tartarugas, você começa a conhecer os inimigos das tartarugas, que é esse chamado Clã do Pé, onde tem como o grande mestre, o grande, o cara que coordena tudo lá, que é o Destruidor. E esse cara, ele, como o Henrique falou, perdeu um pouco a importância ao decorrer do filme, porque você não conhece direito por que o Destruidor é daquele jeito, né? Você vê alguns detalhes dele, vê que ele é um cara que tem umas cicatrizes e tal, mas você não entende a motivação dele por trás daquilo. Por que ele quer destruir com a cidade? Por que ele quer fazer todo aquele ato terrorista, né, com a cidade? E você percebe que ele tem essa conexão também com as tartarugas, que também fica de uma maneira muito superficial, né, a hora que você vai entendendo conforme o filme vai andando. E no caso do William Fichtner, você já tem, olhando pro cara, você olha pro cara e fala, esse cara vai ser vilão no filme, porque em momento algum ele te passa que ele tá sendo bonzinho e tal. Então mesmo quando te é revelado que ele fazia parte do mal, você não fica uau, como assim? Porque o filme ele bate muito nesses clichês, né? E que é um pouco dessa sátira que o Dani falou. É interessante duas coisas, né? Primeiro que o William Fichtner, ele é creditado como sendo o Destruidor. E a gente vê que não é um ator japonês, né? Um ator oriental. Eles não mostram como o Destruidor fica tudo machucado. As Tartarugas Ninja, esses personagens antigos, que é o Destruidor e o Splinter, eles têm duas origens diferentes nos quadrinhos e nos diversos desenhos. Uma, o Splinter, ele era um ninja chamado Hamato Yoshi, e ele morava lá na China, e ele tinha um inimigo chamado Orokusaki, que é o Destruidor. Aí eles lutam, ele acha que matou o cara num incêndio na casa, e no final das contas não tinha matado. Ele vem para Nova York e sofre um acidente que cai lá a substância química. Ele, o mutagênio, ou mutágeno, como ficou falando na versão dublada, ele vai para os esgotos e ele acaba se transformando num rato. Ele encontra as tartaruguinhas que acabam virando e treinam. E numa outra versão, o Splinter, ele era um rato que pertencia ao Hamato Yoshi e observava ele lutando. Quando o Hamato Yoshi ele derrota o Orokusaki, ele vem para Nova York e ele é assassinado, e o rato acaba fugindo, e quando cai o mutágeno, ele se transforma no Splinter, e como ele tinha o mestre dele,
ele aprendeu a lutar. Então, isso que eu achei que ficou meio sem explicar. E o personagem do William Fichtner, então ele não é o destruidor? Será que ele vai ser no final do filme que a gente vê que acontece alguma coisa? Então ele acabou sendo um grande capacho, mas não teve um desenvolvimento da história, entendeu? Não conseguiu, pelo menos eu não comprei a ideia. Na verdade, isso tudo mostra as falhas do roteiro, que são muitas. O filme é cheio de probleminha, assim. Primeiro porque ele talvez eu esteja interpretando desse jeito, mas ele se baseia muito nessa coisa do... somos uma sátira e acaba, né, não funcionando em um monte de coisa. Depois que ele é bem rocambolesco. O que ele quer explicar, ele explica até demais, né? Eu achei genial no mau sentido, tipo, bem tosco, quando ele fala que matou o pai, né, da April, e ela, você matou o meu pai, como se precisasse dizer aquilo pra repetir a informação, pra todo mundo entender que ele matou. E a gente entende, é o típico vilão com vontades toscas que a gente conversou com o Dudu Salles no outro podcast, que é essa coisa, tipo, tá, o que ele quer? Ele quer destruir a cidade, porque daí vai espalhar aquele veneno, sei lá o que, e aí ele vai ter o poder da cura depois, né? Tipo, sei lá, vamos fazer uma crítica velada à indústria farmacêutica, não sei, de repente. E que não funcionou, obviamente. Mas assim, tipo, beleza, esse é o objetivo do cara, eles querem fazer isso, e aí, descobrimos que existem tartarugas, então dá certo, o seu veneno dá certo, o seu mutageno, sei lá o que, dá certo, vamos fazer. E o cara aparece nas sombras pra mostrar que é malvadão, fala com sotaque de japonês e tudo bem. E eu achei que, enfim, isso tudo, claro, é parte do filme pipoca, né? A gente não tem que ter um vilão super profundo. O que talvez não explicaram e que poderiam ter explicado é o fato, o que levou ele a querer isso, né? Tipo, eu quero controlar o mundo, tá, e aí? O Eric Sachs, que foi vivido pelo Fichtner, ele até fala um momento assim, e aí eu vou ganhar muito dinheiro, tipo, então o objetivo dele qual é? Ficar muito rico e ir pra uma ilha no Caribe, sei lá. Mas o japonês, que é o destruidor, o que ele quer? Ele quer só comandar o mundo, ele quer, né, enfim, fica meio sem clareza. All right, what was so important I had to get here? Okay, you know how I saw the vigilante? I saw him again. Well, I didn't see him again, I saw them, because there's 4. There's not just one, there's 4. What do they look like? I'll show you. What? Like this. Like turtles? Well, they don't look like turtles, because they are turtles. They're over 6 feet tall, and they speak English. You are now telling me that there are 4 6-foot talking turtles walking around New York City and no one has seen them but you? That's what I'm telling you. Is there anything else we should know about them? They're ninjas. I'm sorry, what? And they do karate. Okay, good. Mas eu achei legal o fato de ele ser esse robozão. Por que eu achei legal? Foge um pouco do original dos quadrinhos, porque no original dos quadrinhos ele simplesmente era um ninja, né? Um cara muito foda, que tinha uma espada. E nesse caso ele é um robozão mesmo, fodão. Por que isso é bom? Porque eles foram muito felizes em fazer as tartarugas ninjas serem totalmente verossímeis dentro daquele universo. Então o que eles fizeram? Primeiro que elas têm cara de tartaruga, tem jeito de tartaruga, parecem ser sujas ou... enfim, né, viverem realmente no esgoto. Elas, cada uma tem as suas características individuais, mesmo sem as máscaras, você reconheceria o Donatello, o Michelangelo, o Leonardo, o Rafael, tudo mais. Diferente dos bonequinhos de borracha dos filmes antigos, diferente do desenho, que é tipo, todas elas são iguais, se só percebe por conta da faixa que elas usam, né? Então isso eu achei bem legal. E aí, como elas são muito críveis, muito verossímeis, elas são muito fortes. Elas são tipo os animais mais fortes do planeta, sei lá o que. Então, pra você ter um vilão que realmente é forte a ponto de ameaçar 4 tartarugas, você precisa de um vilão realmente muito forte. E eu senti isso no filme, assim, por pior que sejam as falhas do roteiro, o filme tem um vilão que realmente se mostra uma ameaça. Tipo, tem um momento que você fala, puta que pariu, os caras vão morrer tudo e o cara vai explodir essa bomba aí, entendeu? Então ele é uma ameaça, até um último momento ele tá lá ameaçando. Isso eu achei... Pelo menos isso eu achei bem bacana. Eu acho que é isso mesmo, Dani. Eu acho que uma das coisas muito felizes no filme é essa parte de, a gente pode dizer, de maquiagem ou de, não sei, de direção de arte e tal, porque eu achei que eles foram muito felizes no design das tartarugas, assim. Elas não
precisavam mais ter aquele layout tosco de 1990, que você tinha a impressão de ser sim uma roupa de borracha, em que todas elas eram idênticas e só mudavam pela cor da faixa, e nesse filme você tem elas com características próprias mesmo. Então é o formato do rosto de uma que é mais fino, a outra que é mais larga, uma que gosta de usar essa faixa no rosto, né, de um jeito, o outro que gosta de usar de outro. O Donatello usar óculos é simplesmente fenomenal, assim, tipo, ele é o arquétipo da tartaruga nerd, cara. Ele precisa usar o óculos, ele tem todos os aparatos. Como que um cara que luta, que sabe lutar como ele, poderia lutar com um bastão de madeira, entendeu? Então a arma dele foi melhor desenvolvida e tal, faz parte de um contexto e que funciona. E aí, até quando vocês falaram que o Mestre Splinter é um rato nojento e tal, cara, porque o rato é nojento, entendeu? E aí você olha, até quando pegam e mostram o rato no laboratório, se você olhar o rato, você vai ver até que ele não tem aquela parte branca do olho, né? O olho dele são 2 bolinhas pretas. E o Mestre Splinter tem 2 bolas pretas de olho. Então ele é um rato nojento, ele é um rato que tem sofreu essa mutação e não deixou de ser um rato, mas ele te compra pela filosofia dele. Você percebe que ele é um cara rígido com os filhos, mas que ele tem um amor pelos filhos. Então essa relação ali entre eles, entre os irmãos e tal, é legal, apesar de ser pouco aprofundada. Você não fica sentindo essa relação familiar entre eles. O Rafael, que é a tartaruga mais revoltada, comenta rapidamente que o dia que eu puder eu vou embora e tal, e tipo, pronto. Ele tem poucas discussões com o Leonardo, que era uma coisa que ocorria com bastante frequência, né, antes, por ele ser o revoltado, por ele não querer que o Leonardo fosse o líder, que ele fosse o líder, enfim. Então, assim, mas em termos de qualidade de estética, eu acho que o filme foi muito feliz mesmo. Eu acho que o filme, um dos vilões do filme foi a correria, né? Foi tudo muito corrido, o filme não chega a ter 2 horas e tudo fica pouco desenvolvido. Quanto ao Destruidor, realmente, por exemplo, eu que conheço dos desenhos, quadrinhos e tudo mais, você é pego desprevenido, porque nem no trailer você não entende que é um robô. Você acha que vai ser um cara forte ou que ele tem uma armadura muito pesada e uma espada reforçada. Aí você vê, tipo assim, ele podia ser um robô, mas aquele negócio de ter o magnetismo das lâminas voltarem, sabe? Ele ter tipo 5, parece que são 5 dedos, tal. É muito Transformers, é muito Michael Bay. Meio Edward, mãos de faca, né? Edward, mãos de katana. Podia ser, tudo bem, um robô, uma armadura robótica com 2 espadonas grandonas. Ele podia até ter uma batalha final com o Leonardo. Isso não acontece, né? Ele tem uma batalha contra todos, não fica só 1 contra 1, tirando a primeira luta do Splinter. O Splinter, eu acho que, como sempre, ele é um personagem que surpreende, né? Porque ele não é apenas o mestre, ele não é o sensei, ele é o pai, né? Então, várias vezes ele fala, não, porque os meus filhos, e ele não fica muito, os meus pupilos, os meus discípulos. Não, são filhos mesmo, ele os ama. Isso daí, pelo menos, o filme conseguiu passar, é um dos pontos positivos. Agora, entre as 4, esse lance do Donatello é interessante, é legal, é dessa nova geração aí do personagem, só que eu achei que não explicou nada como que ele conseguiu aprender e arranjar tantos aparelhos, apetrechos tecnológicos. E de personalidade, pra mim, eu sempre gostei mais do Leonardo, é o líder e tal, mas o filme eu achei que o Rafael, sem querer puxar o saco do Rafael chato de cinemação, mas o Rafael é o mais legal, assim, entre os 4. Eu acho que, cara, vocês falando disso, eu tava lembrando da cena mais vergonha alheia do filme, que é, na verdade, o Leonardo, né, que começa a, tipo, desabafar, achando que vão morrer, uma coisa assim. Tipo, aquele momento você fala, meu, não precisava disso. E o filme tem vários momentos assim, É o próprio Rafael que faz isso, porque ele era durão, daí ele fica falando. Exatamente, eu não mereço estar entre vocês, blá blá blá, uma coisa assim. Mas, tipo,
é um momento desnecessário, forçado. Tem também outro que o Mestre Splinter fala, vocês estavam prontos e precisavam sair, blá blá blá. É tipo muito desnecessário. O filme inteiro ele é repetitivo, ele é prolixo mesmo, ele fica... né, acho que eles explicam a história lá do mutageno 300 vezes. Eles também mostram a palavra Skype, né, tipo, mostra Skype. Aí depois a moça, estou falando com a minha mãe no Skype, porque a propaganda, até o merchandising tem que ser repetitivo. Parece novela da Globo, né, que eles param com essa falar do produto, assim, tipo, o show de Truman. É, bem isso mesmo. Então, assim, nisso a gente vê os vários problemas. Eles inventaram também uma montanha de gelo numa Nova York no verão, né? Tipo, é perto de Nova York, vai ter uma montanha de gelo e demora 5 horas pra você conseguir cair e descer com ela num caminhão quase em queda livre e tal. Que, claro, aí até eu não sei até que ponto entra o fato de ser uma sátira, até que ponto entra o fato de ligarem o foda-se, tipo, as pessoas querem se divertir, dane-se que não existe uma montanha, dane-se que o Mestre Splinter aprendeu o melhor Kung Fu, ninja ou Ultra Master do mundo lendo um livro, né, treinando sozinho. Um livro só com imagens, não tinha tinha assim, uma imagem, uma legenda com 4 palavras, né? Nem foi um livro, era só um monte de imagenzinha, né? Não, então, bem isso. Aí você não sabe até que ponto, tipo, ligaram o foda-se e até que ponto falaram, é uma sátira porque existem filmes que fazem isso, ou existem filmes que as pessoas aprendem artes marciais em questão de dias, então vamos zoar o barraco aqui e fingir que ele tá aprendendo pelo livro. Ou aprende em questão de segundos, né? O filme se chama Matrix. Também. Mas enfim, eu achei isso tudo muito louco, mas... mesmo assim, o filme é divertido pra caramba. Eu consigo entender o Destruidor, porque quando você pensa em um cara que vai ter que enfrentar 4 tartarugas, mutantes, ninjas, tipo, o mínimo é que o cara tenha uma armadura ou uma bazuca, manja, porque realmente ele vai ter que enfrentar e elas são fortes. No começo do filme você já percebe que elas têm uma força muito maior do que o ser humano, principalmente naquela cena do container, né, quando ela dá uma porrada e vira um container inteiro de lado e tal, e você tem outras cenas durante todo o filme que mostra como eles são seres realmente muito fortes. Então, eu não acho que o Destruidor ele foi um personagem fora de contexto. Ele teve assim, a sua forma física também bem arranjada. O problema que eu vejo no filme é justamente essa falta de explicação da origem. Porque a sensação que você tem é que o Destruidor já conhecia o Splinter, o Destruidor já sabia quem ele ia enfrentar, e você tem essa sensação do Destruidor. Mas, por exemplo, o cara que é capanga lá do Destruidor, o Sax, ele demonstra que não fazia ideia que as tartarugas estavam vivas, ele não fazia ideia do que ele ia enfrentar, e o Destruidor tava tipo, eu já sabia, você é um grande otário por você não saber. Porque o Destruidor já sabia como que ele poderia lidar com aquilo. E o Sax fica, uou, olha o tamanho dessa tartaruga. E outra cena bem ridícula, e que o fato de o roteiro ser repetitivo reforça ainda mais, é que, eu ia falar Megan Fox, né? A April conhece lá todas as tartarugas e ouve o nome deles, tipo Michelangelo, Donatello, nananana. Aí ela fica tipo pensando, oh meu Deus, onde eu ouvi esses nomes? Chega na casa dela e ela precisa procurar um vídeo, nanana, pra lembrar que ela foram praticamente tartarugas de estimação que ela teve na infância, que se chamavam, que tinham esses nomes. Se você teve 4 tartarugas com esses nomes na sua infância... E você salvou elas de um incêndio, né? Tipo, não foi qualquer tartaruga. Exatamente, como que você vai ficar assim, oh meu Deus, eu lembro desses nomes em algum lugar. Ela ia sacar na hora, mas não, ela sei que pra ter que achar o vídeo pra mostrar ela e pra... Ou seja, isso é uma forma de o roteiro ficar martelando na cabeça
tudo o que aconteceu, sendo que são coisas que você podia fazer com um simples flashback rápido, mas e isso é a grande falha do filme. Por quê? Porque é a pior coisa que um roteiro pode ter, que é presumir a idiotice do espectador. E, infelizmente tem muito espectador idiota, mas o roteiro não pode presumir isso. Não, além disso, tudo que vocês falaram que me deu vontade de simplesmente voltar e assistir Godzilla, uma obra-prima perto de Tartarugas Ninja. Mas por que ela tinha que ser... Eles tinham que ser as tartarugas de estimação. Por que ela tinha que conhecer desde aquela época, ter ligação afetiva? E o Splinter fala que ela é o espírito salvador. Porra, se ela é o espírito salvador, a Megan Fox... Meu, o mundo tá perdido. Isso foi meio tosco e a sorte do filme é que ele, mesmo assim, você se diverte assistindo ele. Então, chega uma hora que você fala assim, tá bom, dane-se que ela salvou as tartarugas. MC Mikey. MC O filme ele se coloca, como a gente falou no começo, como uma sátira. Ele é um filme, ele é quase que uma comédia, né? Então você tem um pouco disso. Você tem a parte de ação, você tem a comédia e tal. Ele não se coloca levando a sério. Mas o que eu acho que fica pra gente, que vai com frequência no cinema e tal, é que você tem um exemplo tão recente como Guardiões. E aí você vai assistir um outro filme que também se propõe ser engraçado, que também se propõe fazer as sátiras como o Guardiões fez tão bem, tirando o sarro de década de 90, de 80 e tal. E aí você tem um pouco disso na Tartarugas, mas de uma forma muito mais superficial e tal. E eu acho que nem o Henrique falou, Godzilla. Eu detestei Godzilla, continuo detestando. E eu acho que a diferença entre um filme e outro é essa. É que Tartarugas, como ela te empurra, que ela é uma comédia, que ela é uma sátira, que ela faz piada e tal, você chega uma hora que fala, meu, foda-se, eu não preciso levar isso daqui a sério, então. Agora, o Godzilla não. O Godzilla, ele fala, não, eu sou um filme sério, eu sou um filme denso, eu sou um drama, eu sou, sabe, é um negócio... E aí você precisa analisar o filme dessa forma também. E aí não encaixa as coisas. Aí entra numa coisa que eu acho, e eu falei já em vários podcasts, mas eu vou repetir aqui, que é aquele velho argumento que eu falei no Guardiões e eu falei quando a gente viu o Godzilla. No Guardiões, o Dudu Salles até ele fala o seguinte: foda-se a motivação, você tá ali pra ver o cara brigar e não sei o que, tal. No Godzilla, o Henrique falou, foda-se a motivação, você quer ver o monstro gigante destruindo tudo e não sei o que. Aí, em Tartarugas Ninjas, você olha o filme e fala, não é foda-se a motivação, você não quer ver tartarugas gigantes, tipo, lutando. Entende? Como o argumento fica raso quando você usa isso, né? Quando você fala que a motivação não tem problema. Então, se a motivação não tem problema, então a gente não precisa mais analisar as motivações. Agora, dentro do filme da Tartaruga, você entende isso, né? Você vai vendo e o filme vai se colocando dessa forma. Agora, eu acho que perderam uma grande oportunidade de fazer um filme de origem. Um filme que poderia ter um gancho para um segundo filme, para um terceiro filme, para um quarto filme, e que te deixe com água na boca para você ir ver. Então perderam a chance de fazer um filme de origem. Aquelas cenas que aparecem as tartarugas pequenininhas, puta, eu achei demais aquilo ali. Eu falei, caraca, olha ali o Donatello de oclinho já, sabe, pequenininho.
aprendendo, as tartarugas com aquela coisa que o próprio Mestre Splinter fala, eles chegaram até a fase criança e tal, e eles ficavam lá na beira do bueiro lá, tipo, escutando as músicas e dançando e tal. Então eu acho que eles perderam um pouco essa chance de fazer um filme de origem mesmo. Fazendo um exercício rápido de criatividade, né? O que o filme podia ter apresentado no início? Apresentado a história do Destruidor com o Splinter, pegando a ideia do Splinter ser um rato, porque não faz sentido, daí um humano virou rato, é mais sentido o rato evoluir, então, né, para uma forma antropomórfica que fala. Então podia ter começado um filme que se passasse em 2 períodos, na China, lá com o treino dos 2 personagens, e podia ser até o pai da April, porque em algumas desenhos, eu não sei se na HQ, o pai da April era um cientista fazendo esse mutágeno, por qualquer motivo, para curar as doenças, entendeu? Que seja, qualquer outro motivo. E daí ele vem pra cá, no decorrer do filme ele perde, na primeira meia hora, primeira 40 minutos, ele vem pra Nova York, por algum motivo tem o acidente, o lugar que ele tava podia ser o samurai lá, o ninja, que é o dono do Splinter, estava perto do laboratório, tem um acidente, ele morre. O acidente pode ter sido para matar ele. Algum motivo. Pelo que eu estudei de roteiro, esse filme seria bem chato, então não vou assistir a versão do Henrique nos cinemas. Eu também, cara, eu tava escutando o Henrique falar, falei, caraca, esse é um filme muito chato. Mas eu acho que tem esse exercício de imaginação que o Henrique tá tentando fazer de um filme chato pra cacete. Não é chato, eu nem cheguei na hora pra falar que as tartarugas, elas brilham quando elas estão no sol. Agora, dentro desse exercício que o Henrique falou, eu acho só que a gente pode, de novo, levar como exemplo de um filme de super-herói e tal, justamente o Guardiões, quando você tem a apresentação dos personagens e eles contam um pouco deles. Então você poderia ter pequenas cenas, por que o Rafael é tão revoltado, ou mostrar um pouco mais dessa personalidade dele, do Michelangelo, do Donatello, qualquer coisa, como fizeram no Guardiões, quando você olha lá e vê que, sei lá, o Star-Lord lá, tipo, foi a mãe dele, tava com câncer, foi sequestrado e tal, enfim. Então você tem maneiras de contar isso. Só que o filme ele resolveu colocar uma pedra em cima da origem de cada um. Ele ignorou completamente essa coisa do ninja, né? Porque você tem em vários momentos tiroteio pra cá, tiroteio pra lá, bazuca e não sei o que e tal. Então ele perde um pouco até essa coisa do ninja, da furtividade ninja, né? Que eles tinham. E chega ao ponto de, antes ninguém sabia que a gente estava aqui. E no meio do filme eles estão explodindo mansão, estão destruindo tudo, né? Caindo de um prédio, tipo, todas juntas. Como não viram elas, tá ligado? Por exemplo, pode falar aqui que ao invés de ser uma versão do Shrek, uma versão de Pequenos Incríveis Hulk, né? Aquela cena aqui que eles tomam um monte de bala e ele estufa o peito, as balas caem, é muito assim, eles são muito imbatíveis. E nos quadrinhos, eles podiam apanhar do bandido e morrer, entendeu? Que no filme eles fizeram por muito fortes e tal, como realmente os seres mais fortes do mundo, do planeta. E talvez essa invulnerabilidade que tem estragado um pouco. A gente pode morrer. Se eles vão pra uma luta sabendo que eles são imortais, por que eles vão se esforçar? Por que eles vão ser, como o Rafael falou, furtivos, né? Se esconder, usar a tática ninja. Então eles não precisam de armas ninjas, cada um vai com um revólver, ou cada um vai com os punhos e arrebenta a cara deles. Eu acho que no desejo de ter tanta ação e de ser um filme muito frenético, que é o que o Michael Bay acha que vende, e na verdade vende pra caralho, de verdade mesmo, eles acabaram caindo nessas coisas mesmo. Eu imagino que uns 5 minutos de filme a mais dariam conta de fazer essa questão de mostrar eles vivendo lá no esgoto, mostrar um pouquinho mais de cada um pra gente entender um pouquinho melhor, e daí você não precisaria do Mestre Splinter falando
aquela coisa idiota pro Michelangelo fazer o mind blowing, não precisaria do Rafael, tipo, sei lá, fazendo momento casos de família, né, tipo, falando pra Cristina Rocha lá os problemas dele. Fuck me! Daria um pouquinho mais de bons elementos pro filme e tiraria esses ruins. O que, assim, é uma pena, porque ele teria tudo esse... E é realmente uma questão de quem faz, né? Porque se você olha lá pro próprio James Gunn, que fez o Guardiões, já que a gente tá comparando com o Guardiões da Galáxia, se olhar lá pro James Gunn, ele tem uma preocupação, né, muito mais refinada. Você tem a Marvel por trás se preocupando com um roteiro bem estruturado e com o mínimo possível de falhas, porque aquilo vai resultar em uma franquia de longa duração, né? em um produto, vamos encarar assim, um produto que realmente vai vender em longo prazo. Nesse caso, o Michael Bay está preocupado com o curto prazo, ele quer vender ingresso pra cacete, tartaruguinha pra cacete, pronto, acabou, né? Não tem muito o que pensar. E o Jonathan Liebesman, eu não acho ele um péssimo diretor, ele não é um diretor genial, mas ele, justamente por não ser genial, ele não consegue fugir do feijão com arroz e daí acaba ficando nisso. E mais do que isso, né, Dani, a gente percebe assistindo o filme, o que dá a impressão é que a mão do Jonathan foi pequena ali, né, que muito o Michael Bay deve ter, tipo, se intrometido, ele deve ter colocado muita coisa dele ali, porque o filme tem muita coisa que lembra Transformers, tem muita coisa que lembra as cenas de ação que o Michael Bay gosta de fazer, várias câmeras lentas, várias câmeras girando, várias explosões monumentais e tal, que não é uma coisa que a gente via nos filmes do Jonathan Liebesman, né? Então, tipo, assim, é difícil de você entender qual que foi o peso do Jonathan pro filme, já que, tipo, você vê muitos elementos do produtor ali. E outra coisa é que o filme tem 1h40. Então a gente, quando tá falando de filmes de blockbuster, a gente geralmente fala de filme de pelo menos 2 horas aí, né? O filme de 1990 teve 1h33. Então, do filme de 90 pro filme de 2014, você tem 7 minutos de diferença de duração. Assim, o cinema evoluiu, o cinema tem outro tipo de público hoje, inclusive, e eu acho que eles podiam ter tomado um pouco mais de cuidado com isso, justamente em vamos tentar dar um pouco mais de peso para as coisas, tentar explicar algumas coisas. Lembrando que o novo Transformers tem sofridos 2h40, né? É, exatamente. Eu acho que tempo é independente. Assim, você pode ter um excelente filme de 1h10, se você quiser. Se você souber fazer bem feito. Então o tempo não diz muita coisa. E o último Transformers, que, né, foi o que foi, teve esse tempo todo. Mas realmente esses alguns minutos quebrariam essas falhas que a gente apontou aqui. De qualquer forma, tem 2 pontos técnicos que eu acho que vale a pena citar. Os efeitos digitais mesmo, né, das tartarugas, foram muito bem feitos. Eu até comentei na crítica no Cinemação, não é o macaco César do Planeta dos Macacos, mas é muito bem feito, é muito legal. E tanto que eu vi uma entrevista com o ator que fez o Michelangelo, e ele comentou que realmente o Andy Serkis é tipo o papa do motion capture, né? E o motion capture, na minha opinião, veio pra ficar. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver super-heróis, grandes franquias usando motion capture, por um simples motivo: se morrer o ator, se acabar alguma coisa com o ator, o personagem vai ser idêntico, vai mudar muito pouco, você não vai sentir que mudou, porque, né, tem o efeito digital na frente e tanto faz, né, se morreu o diretor de efeitos digitais, entra outro e foda-se. Mas, assim, o que eu quero dizer é, você não sofre como sofreria o Harry Potter se o Harry Potter, no meio da franquia, virasse e falasse assim: não quero mais ser o Harry Potter, foda-se vocês. Então, você tem essa segurança. Então, eu acho que isso é um futuro que pode ser bom ou ruim pro blockbuster hollywoodiano. E outra coisa técnica, né? Tecnológica não. Outra função técnica muito boa é a questão da fotografia. Por quê? Cenas que se passam no esgoto, e você tem cenas que se passam no esgoto num filme que está sendo exibido muito em 3D. O filme, inclusive, foi filmado em 3D. Eu não concordo com essas câmeras girando, que o Liebesman fez bastante. Eu não acho legal essa coisa de, sei lá, ele fez muito
muita firula desnecessária, mas ele tem muitos planos abertos que funcionam no filme 3D, que foi filmado literalmente em 3D mesmo, não é conversão. Então foi razoável. E a fotografia funcionou bem, por quê? Porque você assiste com o óculos 3D que dá uma escurecida na imagem, é num lugar que muito diretor de fotografia deixaria escuro, porque provavelmente deve ser mais fácil. O cara foi lá e fez de um jeito que a gente consegue enxergar tudo muito bem. Diga-se de passagem, é o Lula Carvalho, né, que é brasileiro, que fez a direção de fotografia do filme. Então o cara tá, né, depois chegou lá com o Padilha pra fazer o Robocop e pelo jeito vai ficar por Hollywood mesmo. Muito bem colocado esses pontos, porque realmente o filme ele pode ser visto em 3D numa boa, não é um filme que você vai falar putz, não precisa ir ver em 3D e tal. Não, se você quiser ver em 3D, você vai se surpreender em alguns momentos com as filmagens. Realmente ele ganha um pouco, principalmente no começo, né? Naquela animação do início, ele tem muita coisa ali de 3D que fica bem legal mesmo. O fato da fotografia também do Lula Carvalho é muito interessante a gente pensar, principalmente porque, né, valoriza o produto nacional. Oh no! I'm on it. Target's on the move! Go, go, go! Wrong way, wrong way! Leo, move! I've always wanted to try this. All right, that's it. Eu gostaria de dizer que eu acho que é um filme legal de se ver. É um provável filme de sessão da tarde de 2039. Porque é um filme legal, ele é um filme divertido, ele é um filme que, tipo, cara, é um filme que você desliga o cérebro e assiste ele sem ficar imaginando se vai ter grandes plot twists e tal. Então você precisa, tipo, degustar esse filme de uma forma diferente do que você tá acostumado. Se você assistiu Guardiões, se você assistiu os últimos filmes de super-herói, o Tartarugas ele vai por um caminho mais teenager mesmo, né? Ele tem uma coisa um pouco mais divertida e tal. E eu queria fazer aqui o meu adendo, que é pro Michelangelo. Eu acho que o Michelangelo, ele é o Michelangelo no filme. Talvez seja um dos personagens mais bem explorados em termos de personalidade, né? Porque ele é engraçado e tal. Ele não deixa de brincar em nenhum momento. E eu acho que ele é a tartaruga ali com uma personalidade mais bem desenvolvida. Eu acho que das quatro, o Donatello ele fica mais atrás. Eu acho que isso também é uma falha do Jonathan Liebesman, que ele não consegue dar o mesmo peso para todas as tartarugas. Mesmo como o Henrique falou, não há uma luta final, tipo, entre o Leonardo e o Destruidor e tal. É legal ele envolver todas as tartarugas numa luta final, isso é bacana. Só que não é bacana a partir do momento que elas não têm o mesmo peso, entendeu? Então, a hora que você vai ver lá, tipo, elas estão lutando
E o Donatello mesmo, assim, tipo, você vê poucas cenas dele lutando e tal. E eu acho que isso era uma vantagem que você tinha em 1990, que eles conseguiam dar um certo peso para todas as tartarugas. Então, você conseguia falar, putz, eu gosto mais do Leonardo, eu gosto mais do Rafael, eu gosto mais de não sei o quê. Você tinha um pouco mais disso porque você conseguia entender um pouco mais cada um deles. E aí não, eu acho que eles focaram muito no Michelangelo e levaram assim em segundo lugar ali o Rafael, aí deixaram o Leonardo em terceiro e o Donatello em último. Então eu acho que eles poderiam tentar desenvolver um pouco melhor cada uma delas, justamente para tentar criar essa empatia, sabe? Quanto à personalidade dos personagens, eu não gostei muito do Michelangelo, que eu achei que ele era mais... Não sei se foi por conta do dublagem, mas ele parecia meio taradão, assim, sabe? Logicamente, a personagem da Megan Fox, ela foi, sexualizada por todos os personagens, né? Deu essa impressão. Mas ele ficou muito assim, ela é minha namorada, tal. E o Michelangelo, ele era mais umas piadas mais infantis, um jeito mais bobinho, entendeu? No começo que mostra ele, os caras tudo preocupados, ele vendo o vídeo do gatinho com o pauzinho, entendeu? Isso sim é mais o jeitão do Michelangelo. Quanto ao Donatello, eu achei que ele foi o menos explorado dos quatro. Até aquele skate que o Michelangelo tem, eu acho que seria bem mais legal se fosse o Donatello, ele criou pra ele, entendeu? O Rafael eu achei o mais legal, só que eu não lembro de ver ele lutando com a sais, que é aquele o tridentezinho, que é a arma dele. Eu não lembro dele fazendo nenhum movimento, dele usando isso. Pra mim, ele lutou com os punhos. E o Leonardo, que é o líder, faltou o embate. Ele sozinho, mano a mano contra o Destruidor. Acabou sendo aquele embate do Splinter contra o Destruidor, que foi bem legal. Eu não acho que o Michelangelo foi sacana ou taradão e tal. Eu acho que a mesma brincadeira que ele faz com o gatinho, ele faz com a April O'Neil lá. Ele é adolescente, ele olhou a mina lá, falou, pô, mina gata, tô nela, vou pegar, não sei o que, entendeu? Eu também não vi como nada muito safado. Talvez seja um pouquinho diferente lá do quadrinho e do desenho clássico, mas eu não vi como um problema, não vi como uma coisa sacana, é bem brincadeira mesmo. Até ia fazer piada, né, a mesma coisa que ele faz com o gatinho, ele faz com a gatinha. Muito bom, hein? E, cara, eu achei legal e eu gostei muito, eu percebi que muito foi do ator, né, que é o Noel Fisher, que fez o Michelangelo. Eu acho que ele tem um bom futuro na comédia por aí. Ele tem feito séries e tal. Eu acho que ele, enfim, a começar a aparecer mais vezes como ele mesmo de verdade. E talvez a gente veja ele dessa forma, né? Mas eu achei bem legal. E eu gostei muito da hora que ele fala, a gente te vê, de um jeito meio bro do gueto, assim, né? A gente se vê por aí e tal. E eu acho que tem muito dessa pegada, não só no Michelangelo, mas em todos eles, principalmente quando aparece eles fazendo rap ou coisas, beatbox, aquelas coisas assim. A cena deles no elevador foi uma cena meio que surgiu de repente, não estava no roteiro, né? Não foi prevista, eles criaram lá na hora. E deu certo. E eu acho que tem uma pegada também do público, porque nos Estados Unidos, cada vez mais, o público latino e o público dos negros, que são as pessoas que moram nos guetos, moram nas quebradas, como a gente fala, que curtem lá o rap, que ouvem as músicas que eles ouvem, que dançam do jeito que aparece eles dançando, eles estão cada vez, obviamente, mais consumindo o produto audiovisual, o cinema e tudo mais. Então, com certeza foi uma olhada para esse público para conquistar, né? E depois de tudo isso que a gente falou, a gente vê que o foco é realmente, é um filme para toda a família, mas o foco é realmente a molecada, né? Quem vai se identificar com as tartarugas e vai falar, putz, eu quero ter um em casa e vai comprar a bendita da tartaruga na loja de brinquedo, é a molecada lá, quase adolescente, porque hoje em dia 10 anos já é adolescente, mas 10 a 13 anos, talvez um pouquinho mais novo, que vai lá, que vai se identificar com esses caras, fala, putz, queria ser amigo desses caras, entendeu? Então, nisso, enquanto produto, foi um produto muito feliz mesmo, muito bem pensado nesse ponto de vista. Então, pra gente finalizar esse papo sobre Tartarugas Ninja, vamos falar aqui as nossas notas, o que a gente achou
em termos numéricos de Tartarugas Ninjas. E para começar, eu vou pedir aqui pro Henrique, o mais empolgado com o filme, chegou aqui até com uma faixinha na cabeça e tal. E aí, Henrique, me diga, que nota você dá para Tartarugas Ninja? Acho que vai ser uma das piores notas que eu já dei. Cara, eu vou dar 2 claquetes, ou estrelinhas, ou estrelas ninjas. Eu não sei, eu fui com uma expectativa mediana, assim, pensando no básico, né? Mas as coisas que foram acontecendo, principalmente do enredo e um pouco da personalidade, que foi o que a gente conversou ao longo do podcast, tudo isso foi me jogando lá pra baixo, que, cara, sério, o filme tem 1h40, mas eu acho que quando eu tava assim, com 1 hora, eu já fiquei assim, pô, tomara que acabe logo. Então, realmente, se passar na sessão da tarde, é aquele filme, eu deixo ligado a TV, tiro o som, deixo lá passando, fico mexendo no computador, olho as cenas de luta. Mas é assim, espero que não tenha nem continuação, sabe? Apresentou pro público, foi engraçado para algumas pessoas, mas eu prefiro muito mais assistir as 9 temporadas do desenho clássico. E você, Dani, qual que é seu veredito para Tartarugas Ninja, o filme de 2014? Cara, esse negócio de nota é muito louco, né? Porque assim, eu vou manter a minha nota da minha crítica, né? Eu dei 2 estrelas, que seria mais ou menos quase metade, porque eu não falei 2,5, nada a ver, dá 2 estrelas. Por quê? 1 seria ruim, 2 é regular. É um filme regular. Tipo, funciona pra muita coisa, é divertido, tem os seus lados bons, e tem um monte de falha. Tem umas horas que você não sabe até que ponto é sátira, até que ponto é um erro mesmo, então, né, você fica meio assim. Essa coisa de mastigar tudo demais, eu não gosto, então é uma coisa que é complicada. Mas ele tem os seus méritos em várias questões. Então, assim, a nota é a mesma da que o Henrique deu, só que eu tenho uma visão mais positiva dele. Eu não, sei lá, o que se espera de um filme das Tartarugas Ninja, né? Debates profundos sobre ser uma tartaruga ou não ser eis a questão, é claro que não. Você espera uma diversão, você espera um filme pipoca. E isso ele funciona minimamente bem, ele dá conta disso. Então, assim, eu vejo de uma forma positiva. É um filme regular, não é um filme que se fala, nossa, é muito bom. Não, é um filme regular, mas ele, por ter os seus méritos e por ter o propósito de ser uma diversão, ele funciona. E, pra tristeza do Henrique, ele vai ter continuação, porque tá fazendo muita grana, mas muita grana. Ultrapassou já o Guardiões da Galáxia, que já tava 2 semaninhas mais ou menos em cartaz. Ele chegou acho que um pouco antes, né, nos Estados Unidos do que no Brasil, sei lá. Mas o fato é que, assim, vai ter continuação. Eu espero que a continuação seja um pouquinho mais bem trabalhada em alguns aspectos. Tem um roteiro mais redondinho. Mas, enfim, é um filme que, tá divertido. Se você não quer ir pro cinema pagar o seu ingresso, não vá, espera chegar depois, a passar no Netflix, não sei, espera depois, mas se você for, você vai se divertir, tipo, né, beleza, come a pipoca, se diverte. Ô Dani, dá 2.1 então, vai, só pra mostrar que você ficou um pouco mais feliz que o Henrique, então vai, fala 2.2. Pode ser, nota tanto faz, 2.3 então. Beleza. Cara, eu vou ficar com o primeiro raciocínio que o Dani falou, que ele não daria 2.5. Bom, eu daria 2.5, porque eu acho isso, é um filme médio, é um filme que não tem nada pra você falar, puta, explodiu minha cabeça e tal, mas é um filme divertido, ele é um filme que é legal essa parte até do 3D e tal, ele tem algumas coisas que funcionam bem, então eu vou dar meia nota pra ele, se a gente calcula de 0 a 5, eu dou 2,5, a gente já falou aqui algumas coisas que realmente tem falha de roteiro e tal, merece uma continuação melhor trabalhada. Eu pediria Michael Bay, tire da mão do Jonathan Liebesman e tal, entrega para um outro cara, de repente tentar fazer uma coisa um pouco mais séria, mas com essas pequenas piadas, assiste lá um pouco do Guardiões e tal, sabe, tipo, faz a lição de casa, mas cara, se você que tá aí tem essa memória afetiva das tartarugas e tal, é legal de você ir lá, de você rever elas. Eu, quando assisti o filme, tinha assim uma conexão emocional por conta da infância e tal, então eu assistia meio que
eu já conheço esses caras, sabe, que estão aparecendo aí. Olha como eles estão depois de tanto tempo e tal. Então eu tive um pouco disso, assim, e eu acho que é legal por isso. Pra você que nunca viu Tartarugas, nunca consumiu nada de Tartarugas, é um filme que vale a pena pela diversão mesmo. Então fica aí uma média, né, de 2.3, 2.2 e 25 para o filme das Tartarugas Ninjas, que ainda está em cartaz e você pode ver no cinema mais próximo. Gonna rock the town without being seen. Have you ever seen a turtle get down? Slamming and jamming to the new swing sound. Yeah, everybody let's move. Vanilla is filled with the new jack groove. Gonna rock and roll the place with the power of the Ninja Turtle bass. Iceman, you know I'm not chegando ao final de mais um podcast, agora o Podcast Cinemação número 99. E o próximo é o podcast número 100. E aí, o que a gente vai fazer no podcast número 100, hein? Podcast 100 é o último podcast do Cinemação e a gente vai migrar para os podcasts de culinária. Acho que dá mais dinheiro, né? Dá mais fome. Vai ter alguma coisa diferente no podcast 100, a gente já planejou, então com certeza vocês vão gostar, a gente preparou aí já faz um tempinho, vamos trazer algumas pessoas, vamos ver como que vai funcionar ao decorrer da semana. Acompanha a Cinemação que você vai ter várias notícias sobre isso. A gente vai garantir bastante trabalho para quem edita o podcast, então brincadeira. É isso aí, o editor que tá escutando isso que coce a cabeça. Então, Dani, Henrique, muito obrigado pela presença em mais um podcast e vamos finalmente ao número 100. Que venha o número 100. Isso aí, que venha o número 100. Muito obrigado, Rafa, muito obrigado, Henrique. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo até agora. Uga, tchaka, uga e kawabunga e tudo que for unga de filmes legais. Que medo desse final do Dani. Mas beleza, e enquanto tivermos Tartarugas Mutantes Ninjas, podemos ficar tranquilos. Até a próxima. Tchau. O podcast Cinemação número 99 fica por aqui. E a gente se vê no próximo. Ação. E o que tinha? Na década de 80, foi o começo de quando começou a começar e surgir o Nascimento, né? Daniel quase tá batendo em mim com o diploma de letras dele, assim.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.